Muito bom, então sejam todas muito bem-vindas. É um prazer poder estar aqui junto com vocês novamente. Ingrid, muito obrigado por esse convite. E hoje a gente vai falar, Ingrid me falou, mãe, qual a dificuldade de se falar não? Aprender a dizer não. Eu vou começar esse encontro de hoje trazendo uma história para vocês. E é uma história que aqui eu vou dar o nome de Ana, tá? A Ana, um dia, ela me disse que ela não concordava com uma frase que eu mencionei. Que eu falei para ela que ninguém tem a obrigação de te fazer feliz ou de cuidar de você. Ninguém tem a obrigação de te fazer feliz ou de cuidar de você. E ela ficou muito brava comigo quando eu falei isso. Eu perguntei, né? Mas por que que isso te mexeu tanto com você? Porque ela acreditava que o seu marido tinha, sim, essa obrigação. E ainda ela falou assim: afinal, para que que eu casei? Para que que é o casamento? Ele tem sim a obrigação de me fazer feliz. E Ana, ela era uma boa esposa, era uma boa mãe, era uma empresária, era uma pessoa muito dedicada, uma mulher muito dedicada. E muitas vezes, nessa dedicação, ela abria mão dos seus sonhos, das suas vontades, dos seus desejos. E sabe o que que ela começava? Ela sempre falava, né? Mas eu faço tudo isso por amor. Mas ela também não sentia amada, não se sentia valorizada por aqueles que estavam ao seu redor. Ela achava que o marido não a amava, os filhos, e isso passava para os clientes, para os amigos. Por quê? Porque ninguém fazia o que ela fazia pelos outros. E olha as frases, e percebe se essas frases, elas também de vez em quando aparecem aí em vocês. Sempre eu que faço. Eu que tenho que fazer. Se eu não fizer, ninguém faz. E sabe o que é o pior? Quando eu preciso, não tem ninguém para me ajudar. E ela sentia que esses esforços dela, tudo que ela fazia, parecia que era invisível, que ninguém conseguia enxergar aquilo. Ninguém percebia ou conseguia perceber quando ela estava planejando, quando ela estava calculando, quando ela estava cuidando, quando ela estava cozinhando, quando ela estava. Todo esse tempo que ela gastava fazendo coisas pelos outros. E sabe o que mais ela contava para ela? Que ela não queria nada em troca. Que ela fazia tudo aquilo por amor. Gente, essa era a maior mentira que ela contava para ela mesma. Porque na realidade, é claro que ela queria algo. Ela queria receber amor, ela queria reconhecimento, ela queria que alguém preenchesse esse vazio emocional que muitas vezes fazia ela esquecer das próprias necessidades para poder cuidar dos outros. Ela queria um colo, ela queria talvez aquele amor que ela não recebeu quando ela era criança. Ela queria algo que ali ela não encontraria. E sabe o que é o pior? Era algo que nem ela oferecia para si mesma. E o pior é que nem consciência disso ela tinha. Porque ela não sabia, ela não fazia ideia do que ela queria, então não tem como pedir, mas é a responsabilidade do mamãe. Vamos ver isso, Bárbara. E, como ela não sabia o que ela queria, ela não fazia ideia do que pedir e como pedir. E como ninguém adivinhava as necessidades dela, sabe como ela ficava? E guarda essas sensações também, essas emoções. Ela ficava frustrada, ela guardava raiva e ela se ressentia. E até esses sentimentos, eles não eram nomeados, porque ela nem se permitia sentir. Como que uma mulher boazinha, uma mulher dedicada, uma mãe que tem a obrigação de fazer as coisas pelos filhos, vai sentir raiva? Não dá, não é permitido. Mas alguém se identifica com essa história da Ana e percebe que de vez em quando, né, dá um pulinho lá nessa história. Vocês sabem que antes eu acreditava que a comunicação ele era um processo de falar e ouvir. Isso. Eu mesma já passei muitas vezes. Eu já passei muito por isso, gente. Colocasse ali Marisa, também funcionava, entendeu? Né, Ingrid? A Marisa funcionava ali muito bem, claramente.
E antes eu acreditava que a comunicação era um processo de falar e de ouvir. E aí, com o tempo, eu percebi que se tratava de algo muito mais profundo, muito mais intenso. Porque se eu desejava transformar a minha relação com os meus filhos, com meu marido, com os meus clientes, eu precisava começar comigo mesmo. E por onde a gente começa? É primeiro perceber quais são as conversas que você tem com você mesmo. Por quê? Porque as conversas que eu tenho comigo é aqui, ó, eu transbordo para a relação. Os relacionamentos, eles são reflexos de nós mesmos. Reflexo das nossas dores, reflexo das nossas feridas, reflexo de tudo aquilo que a gente já passou. Então, por isso é importante, né? Como a gente já está trazendo para vocês, ter consciência de quem nós somos e do que nós realmente queremos. Nós precisamos estar atenta, àquilo que eu estou sentindo, àquilo que eu estou precisando. Gente, ninguém tem a obrigação de ser o receptáculo, vamos colocar assim, das nossas frustrações. Deixa eu apagar uma lâmpada, porque senão eu vou ficar piscando o tempo todo aqui, né? Ninguém tem essa obrigação. E aí, a gente viu lá que a Ana, ela não sabia o que ela estava pedindo. Então, se ela não consegue identificar as suas necessidades, como que alguém poderia satisfazer? Não tem como. E aí, alguém de vocês tem essa necessidade? Ou tem essa dificuldade de identificar quais são as suas necessidades, aquilo que você realmente quer, do jeito que você quer? Coloca aqui no chat para mim. A Bárbara respondeu, eu não posso ouvir mais. Já passei por isso, eu sou a Ana, me identifico, eu sou a Ana, eu fui assim. Meu nome não era Ana, era Marinês. Já passei por isso, sou assim, chamo toda a responsabilidade para mim e depois eu fico exausta. Sim, eu tenho. Uhum. Acho que, olha que interessante, acho que até por isso eu não consegui ainda escrever a carta. Depois a terapia muito melhorou. Thaís, logo logo você vai saber o assunto, Thaís. De novo, quero fazer algumas mudanças. Olha aqui, ó, tem algumas que já tem até a ajuda do marido, ó, todo dia. Meu marido fala que eu tenho que olhar para mim. Acho que todas as mães passam por isso, né? E não só as mães, a gente vai entender, a gente vai mais profundo para ir, né? Vamos mergulhar um pouquinho mais. Sobre a carta eu fiz, foi um bilhete, que às vezes, tá vendo? Qual é o tempo que você dedicou para fazer isso, né? Que era algo para você, para fazer essa carta. O que que eu ouço frequentemente, gente? Que as pessoas realmente falando que não conseguem falar não. E aí tem diversas coisas, né? Vocês têm dificuldade de falar não? Tem? Tem, né? Tá tudo bem, tá? Vocês vão entender que todo mundo tem essa dificuldade. E vocês vão entender por quê. E aí, o que que eu escuto, né? Ah, quem quiser colocar aqui, tá? Por que que tem dificuldade de falar não? Você já consegue perceber por que que existe essa dificuldade? Alguns, eu prefiro não causar discórdia. Ah, eu tenho vergonha. Ah, é melhor eu não desagradar ninguém, né? Ah, eu não gosto de arrumar confusão. Gente, se eu falar não, eu posso perder o emprego. Se eu falar não, o cliente vai embora. E aí eu perco minha venda. Ah, mas se eu falar não para aquela amiga, ela não vai mais gostar de mim. Ah, então é melhor ficar continuando agradando. Gente, eu tenho uma dificuldade. No serviço eu falo não. Agora em casa, com a família, eu tenho tanta dificuldade de falar não, que quando eu falo, eu fico muito mal. E aí eu tento ficar me justificando. Sabe aquela pessoa que fala não, que quer falar não, mas fica se justificando? Se você falou um não e você precisou justificar esse não, é porque você não se sente à vontade de falar não. Então vão percebendo aí como é esse falar não para vocês. Ah, eu tenho medo de dizer não no trabalho e acharem que eu não estou à disposição.
Gente, eu não quero parecer a chata. Eu tenho medo de falar não e depois não me convidarem de novo. Olha lá. Tenho medo de ser desagradável. Tô aprendendo a dizer não, mas não é fácil. Ah lá, Mônica, eu consigo, mas eu tenho que ter motivo. Tá vendo? Eu tenho que ter uma justificativa para mim conseguir falar esse não. Isso mesmo. Agora, gente, nós sabendo que aquilo que nós transbordamos nas nossas relações é essencial, o que que nós precisamos estar cientes? Do que tem aqui dentro. O que que me preenche? Porque aquilo que me preenche é o que vai sobrar e é o que vai que eu vou passar para a relação, entendeu? A gente fala, né? A gente não fala aquilo que está no coração, é aquilo que transborda da gente. Então, onde eu tenho que olhar para aquilo que transborda? Não, deixa eu olhar aqui para dentro. Deixa eu ver o que está me preenchendo, o que que tem aqui dentro. Então, é muito importante a gente, vou falar novamente, desenvolver uma maior consciência sobre o que nós estamos pedindo, sobre como nós estamos pedindo. Porque o que que a gente busca nas relações? Não é um equilíbrio? O que que eu estou dando para essa relação? O que está saindo daqui de dentro de mim? Ó, a França diz aqui, ó. Depois que eu comecei a falar não, percebi algumas pessoas se afastando. E a gente vai entender o que está acontecendo nisso, nesse caso também, tá, Fran? A Ana, gente, lá no começo, fala Ingrid. Tá fechado o microfone. Você viu o comentário da Mari? Eu achei ele bem interessante. Ele Não, falou assim, ó: tenho dificuldade para falar não para quem já fez algo por mim. Daí fica uma gratidão eterna. isso. Entende que aí também já não é mais uma troca? Porque se virou uma gratidão. E aí existe uma. Olha, aí eu não sei como que a Ingrid fala de crenças, mas é muito interessante, né? Se alguém fez algo por mim, eu vou demonstrar gratidão. Agora, como é essa gratidão? É uma gratidão ou é uma escravidão? Percebe que existe uma diferença? E quando ela traz aqui, eu tenho dificuldade de falar não para quem já fez algo por mim, e daí fica uma gratidão eterna. Eu trocaria essa gratidão por uma escravidão eterna, porque a gratidão não é isso. Você pode ser grata à pessoa, mas isso não te obriga a ter que fazer tudo para ela, tudo que ela te pedir. Então a gente identificar, sabe, começar a identificar essas diferenças, porque existe uma diferença muito grande. É, Só que vocês já perceberam, ou vocês já se perguntaram, da onde será que vem essa dificuldade de falar não? Que todas nós, gente, todas nós temos um certo grau essa dificuldade, tá? Então, ó, respira, que você não é a única do universo, você só faz parte de um pacote e que todo mundo tem essa dificuldade. E é interessante porque hoje a gente vive numa sociedade, e até antes, né, de que se discute muito a importância de estabelecer limite na educação das crianças. Mas muitas vezes nós temos essa dificuldade de falar não. E se a gente for refletir na nossa própria educação, cada uma aqui teve uma, né? Cada casinha foi diferente, e às vezes na mesma casa, a educação que foi dada para um filho, para o outro foi diferente também, tá? Porque o pai e a mãe em cada fase também é um pai e uma mãe diferente. E só que muitas vezes, em muitas casas, havia limites claros. Por exemplo, tinha a hora de dormir, tinha a hora de acordar, a necessidade de passar de ano, porque senão era cobrado. Né? A gente vai para a escola, tem as notas. Então, às vezes, tem limites já colocados. E se a gente não cumprir, o que que acontecia? Algum castigo vinha, não era? Nós sabíamos o que era e o que não era permitido. Mesmo se essas regras não fizessem sentido para gente. Ingrid, você vai lendo aí os comentários, tá? Qualquer coisa você vai falando aí. Ah lá, ó.
Minha mãe sempre colocou a responsabilidade desde muito pequena, que eu não deveria fazer sem questionar. Isso. E não existia pedir duas vezes. Percebe que são coisas que foram acontecendo de criança. Por quê? Existia esse limite na casa. Só que esses limites eram seus? Não eram. Eram limites que pai e mãe colocavam. Gente, essa lâmpada hoje tá legal. E aí, o que que acontece? Quantas vezes vocês ouviram falar, como ela trouxe aqui, né? É, não existe pedir duas vezes. Eu deveria fazer sem questionar. Ou a frase: criança não tem querer. Faz o que eu tô mandando e pronto. E às vezes isso era falado e às vezes era até só por um olhar, né? Aquele olhar fulminante. Por que você não fez ainda? Que só naquele olhar já falava tudo, tipo assim, não precisava nem abrir a boca, entendeu? Que só aquele olhar já vinha tudo, né, Adriana? Já vinha assim de lascar. E aí, o que que nós fizemos? Nós interiorizamos isso. É como nós tivéssemos tomado posse dessa ideia. Eu não posso ter querer. E é a mesma coisa que, né? Muitas vezes os pais, os nossos pais fizeram com eles só repetiram a situação. Então, gente, como que a gente pode defender o que realmente importa para nós se nós crescemos acreditando que a gente não podia nem sequer ter os próprios interesses? Quantas vezes a criança quer comer a sobremesa primeiro e você fala assim, não vai comer. Primeiro é a comida, depois a sobremesa. E se encher o saco, nem a sobremesa vai comer. Aí você fala, ai, não tenho querer. Eu tenho que comer desse jeito mesmo. Lembra quando dizia assim, ai, mas eu não queria comer feijão, não quero comer feijão. Como que era vista a criança? Como que era você vista quando você não queria comer alguma coisa? Ai, eu não quero comer a vagem. Era vista como uma criança ingrata. E muitas vezes vai, tanta criança passando fome e você aí querendo escolher. Aí o que que passa na sua cabeça? Ah, eu não posso escolher, gente. Eu tenho que comer o que tiver. E aí a opção da escolha vai indo para o espaço. Percebe que são coisinhas que vai acontecendo com a gente que às vezes a gente não se dá conta do que está refletindo na nossa vida hoje? Tem muitas pessoas que têm dificuldade de escolher. Fala, Ingrid. Achei interessante também o comentário da Gil, que ela falou assim: minha família tem muito uma mania de punir com silêncio e desprezo. Então, eu acho que entra muito também nessa questão de você ficar com medo, que a partir do momento que você fala um não, que você não faz exatamente o que a outra pessoa queria, vem meio que, então tá bom, então você fica aí no canto, a gente não, quase que não te queremos mais. Isso. E aí, gente, o que é para uma criança o abandono? O que é se sentir sozinha? Ela quer se sentir sozinha? Ela quer se sentir abandonada? Não. E aí, o que que ela faz? Não, tá bom, então deixa eu deixar de querer. Deixa eu deixar de, né? Tá bom, eu vou fazer exatamente como querem que eu mando, que eu faça. Uma outra que trouxe aqui, eu achei interessante também. Meu filho questiona tudo. E às vezes eu tô sem paciência e falo, porque é porque eu quero. Para de questionar. Eu sei que tá errado e tento me policiar. Eu não quero que ele cresça com as mesmas travas que eu. Muitas vezes, até, igual, Paloma, às vezes era coisa que você mesma também escutava dos seus pais, né? E a gente faz isso mesmo, gente. A gente vai repetindo o mesmo padrão. Por quê? Porque a gente está no piloto automático. Então, ir tomando consciência, né? E tem hora, gente, a gente não é a mulher perfeita, entendeu? Não é a Mulher Maravilha. Você vai falar assim, nossa, gente, eu tenho super paciência com meu filho, e tudo eu escuto, e tudo eu... Mentira, não dá. Vai ter dia, Paloma, que a gente vai falar exatamente isso. Para de encher o saco e vai. Já fez o que eu mandei? Pronto, me deixa em paz. Vai ter hora que a gente vai agir assim.
Mas o que que é importante? Eu tomar consciência. Espera aí, eu falei isso. Deixa eu voltar lá, agora que eu tô mais calma. Deixa eu voltar lá e conversar com ele de novo. Deixa eu ver qual é a necessidade. Porque, ó, Paloma, um filho que questiona tudo parece ser, é chato. Não parece, não. É chato. É chato, é chato. Só que ele é um menino curioso. E sabe quem, como se diz, né? Quem vence na vida são os curiosos. Porque os curiosos é que estão dispostos a aprender, que estão dispostos a mais. Então cultiva essa curiosidade desse menino, porque vai ser muito bom para ele no futuro, viu? E muitas vezes foram coisas que foram cortadas da gente, e às vezes a gente fica em dúvida, a gente, nossa, eu não consigo ser criativo. Ontem eu ouvi muito vocês falarem sobre o livro, né? Esse livro da criatividade aqui. Eu vi muito vocês colocarem no livro sobre esse daqui. O que que esse menino é, Paloma? Ele é exatamente isso daqui. Ele é um artista. E nós também somos. Só que muitas vezes isso foi roubado da gente. E o que a gente tem que fazer? Rouba de novo. Agora, como adulto, você vai lá e rouba de novo, entendeu? Aprende e volta a fazer de novo. Então, permita, né, que essa curiosidade dele, ele possa transbordar. Que aí ele não vai nem precisar ler esse livro, ele já vai saber fazer isso, ó, fichinha, viu? Então, o que que a gente tá vendo aqui, né? É, não dá para a gente defender aquilo que a gente quer se a gente realmente acredita que eu não, nós nascemos, né, e fomos criados acreditando que não dava para ter o nosso querer. Ou quando, por exemplo, né, eu lembro de uma situação, né, que eu mesma repeti. A gente está se divertindo como criança ali, blá, blá, blá. Aí eu não quero voltar para casa, que eu quero continuar ali. Aí o que pai e mamãe falam? Tudo bem, fica aí, eu vou embora sem você. O que que a gente aprende? Que dizer não, percebe? Várias formas de, gente, se eu disser não, eu vou machucar quem está perto de mim. Se eu dizer não, eu corro o risco de ser abandonada. Se eu não fizer o que estão falando do jeitinho que tem que fazer, eu vou ser esquecida lá, porque todo mundo fica em silêncio e aí eu fico ali, eu tô ali no meio, mas eu tô sozinha, porque ninguém vai falar comigo, ninguém vai olhar para mim. Olha o risco que eu corro. Nós fomos ensinadas de que quem ama não fala não e sempre faz o outro feliz. Gente, pessoa boazinha, pessoa boa, ela não desagrada os outros, não. Ela não arruma conflito, não é? Ela dá outra face. Quantas boazinhas tem aqui? Ou quantas que já foram muito boazinhas e aprenderam coisas, né? Ixi, gente. Muitos. Eles levantam das duas mãos, dois pés. Só que a gente também tem, tá? Aquelas que conseguem dizer não. Então, algumas conseguem dizer não, mas precisa da justificativa. Outras falam assim: ah, eu falo não mesmo, tenho medo não. Tenho medo de falar não, não. Eu falo, não quero, não quero, e pronto. Só que percebe que muitas vezes essa pessoa ela adota uma postura defensiva. Ela fala não, mas também não preciso que você gosta de mim. Tô nem aí. Se não gostou, come menos. Tem alguém aqui que se sente dessa forma? Que percebe que faz isso? Eu já fui assim. A questão é que até essa pessoa, muitas vezes, que consegue dizer não e que fica nessa postura defensiva, não preciso que ninguém goste de mim. Ah, se não gostou, não come menos. Não, não, não. Sabe qual é a questão? Ela fala não, porém, ela fica paralisada nos seus projetos. Eu fazia só de boca para fora, exatamente por causa disso, Paloma. Eu falo, só que é da boca para fora. E aí, naquilo que eu preciso fazer, eu também não dou conta. Eu não faço pelo outro, mas eu também não faço por mim. E as coisas não andam do mesmo jeito. Por quê? Porque ainda tem essa crença, né? De fazer o que o outro deseja, eu preciso demonstrar esse amor, são sinônimos. E aí, se eu não posso fazer pelo outro, eu também não posso fazer por mim.
E aí eu fico parada do mesmo jeito. Então, quando a gente era criança, era dessa forma. E muitas vezes a gente faz e repete, né? Como a gente viu aqui, muitas mães, a gente repete isso como adulto, né? Quantas vezes, gente, a gente não falou pro nosso filho: se você não fizer isso, a mãe vai ficar triste. Ou a gente até fala: ai, não acredito que você fez isso de novo, que você não quer. E a gente já faz a cara de triste, a gente fica triste, a gente mostra que tá triste. E aí o que que a gente ensina? Porque a gente aprendeu assim, que lidar com não não é saudável. E geralmente, quando isso acontece, vem uma outra emoção junto. Por exemplo, como através da raiva. Quem aqui se permite sentir raiva? A Adriana diz que se permite sentir raiva. Não sei como que ela se permite sentir raiva. Muito bom, eu. Agora, gente, pensa no tempo. E, ó, tem bastante gente que consegue permitir sentir raiva. Muito bom. Pensa no tempo que você reserva para suas coisas. Acho que a primeira das tarefas que a Ingrid passou para vocês foi fazer uma carta, não é isso, Ingrid? Essa carta era para você, não era? Quantas horas depois que ela passou para você, você já teve para escrever essa carta? Umas nem escreveram, outras escreveram só um bilhetinho. Esse era um tempo para você. Como você aproveitou esse tempo para você? Ou você é aquela pessoa que nunca tem tempo para nada? E sempre tá correndo quando percebe o dia já acabou, aí não fez o que precisava, não fez o que queria, tá sempre ocupada, às vezes com os afazeres dos outros, que isso é muito importante começar a tomar consciência naquela listinha que ela falou que vocês estão fazendo, né? De tarefas. Vai prestando atenção. Dentro dessas coisas que vocês estão fazendo todo dia, o que que é para você e o que que é para o outro? Isso é um ótimo termômetro. Dentro dessa, né? Um planner, né, Ingrid? Alguma coisa que vocês estavam fazendo assim? É, basicamente é um rastreador de hábitos. Elas só precisam colocar ali tudo que elas estão fazendo. Passei com o cachorro, falei com o marido, li um livro, trabalhei, fiz uma. Enfim, era colocar tudo para conseguir Um depois rastreador abrir de o hábito. olho e ver o que está acontecendo. Muito bom. E aí, vocês já podem, assim, nesse rastreador, só dar um tique, sabe? Isso é para mim. No que é para você, você dá um tique. E depois vocês vão ver quantos tique tem, sabe? Ali. Então, tem coisas, gente, que às vezes vão roubando o nosso tempo, que pode ser para nós. Por exemplo, mensagens de WhatsApp. Gente, mas eu preciso responder o WhatsApp. Eu preciso fazer as coisas. Só que existem no WhatsApp mensagens que realmente você precisa responder. Agora, tem outras que são conversas aleatórias, que não têm relação com os seus verdadeiros objetivos. E quando você vê, você perdeu o dia ali, fofocando porque uma fez não sei o quê, mas mais não sei o quê, e fica ali, sabe? Aquelas conversas aleatórias. E quando você vê, você deixou de fazer aquilo que você queria e o seu tempo acabou. Aliás, gente, acho que a gente vai trazer isso aqui para você, mas vocês sabem quais são os seus objetivos? Vocês sabem onde vocês querem chegar? O que que você realmente quer? Ah, eu quero um ateliê lindo e maravilhoso. Como é esse ateliê lindo e maravilhoso? Eu quero ganhar dinheiro. Que dinheiro? Quanto é esse dinheiro que você quer faturar? Para fazer o quê com esse dinheiro? Então, saber, né? Por quê? Saber o que eu quero, saber quais são os meus objetivos, saber onde eu quero chegar. Eu também vou começar a descobrir o que que te distrai e o que que te impede de alcançar isso que você deseja. Esse rastreador de hábitos vai ser maravilhoso, porque é muito importante a gente identificar qual é a distração que eu tenho e aprender a dizer não para essa distração. Porque dizer não para essa distração vai proteger o que realmente importa para você.
Preciso, agora vai falar Marisa, preciso gravar um curso, terminar de gravar um curso. E esse curso não sai. Por que que não sai? Porque tem um monte de coisa me distraindo. O que que eu tenho que fazer com essa distração? Será que realmente esse curso é o que eu quero? Gente, é o que eu quero. Então, o que que eu tenho que fazer? Tira a distração e vai fazer o que você tem que fazer? Ah, não, olha, percebi que esse curso não é o que eu quero. Beleza, vai pro próximo, vê realmente o que você quer, decide e vai lá e faz. Então, é começar a tomar ação nisso que tá aí, no que se apresenta para você. Porque quando você não diz não a algo que realmente não queria fazer, mesmo para alguém que seja da sua família, aí você vai lá e faz. Depois você fica ruminando, não fica? Nossa, por que que eu não falei não? Sabe aquela, às vezes aquela roupa que a cliente chegou e que você queria falar não porque você não quer mexer naquilo, você não quer descosturar, você não quer refazer, você não quer fazer nada daquilo? Aí você, tá bom, vai, deixa aí, vai. Aí, beleza, ela foi embora, você vai pegar aquela roupa. Aí você fica a roupa inteirinha fazendo, ruminando. Por que que eu não falei não? Por que que eu pensei, por que que eu peguei isso? Ai, 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 e fico. Percebe que isso daí vai juntando quem em você? Eu até dei nome para minhas colaboradoras. Ah, do coisa. Você começa a sentir raiva, gente. Você vai fazendo aquela roupa, você vai ruminando aquela raiva. Por que que eu falei sim? Por que que eu não falei não? Por que que eu peguei essa roupa? E muitas vezes as pessoas elas não se permitem nem sentir essa raiva. E aí fica mais difícil de reconhecer, de estabelecer os seus limites, e começando por você mesmo. Eu mesma eu fui ensinada de que eu não poderia demonstrar a raiva. Mas alguém foi ensinado desse jeito? Eu vi que algumas podiam falar raiva, né? Colocar a raiva pra fora. Muito bom. Agora, vocês sabiam? Sim, né, Mari? É, não pode. Gente, como a gente aprende que a gente não pode demonstrar raiva? Alguém sabe? É isso mesmo, Alice. Não consigo falar não para o cliente, faço reclamando, com raiva de mim mesma, porque eu peguei e falo que eu não vou fazer mais isso. E depois eu vou lá e faço tudo de novo. Muito bom, Audácia, é assim mesmo. Ai, ai. Olha lá, minha tia parou de falar comigo por causa disso. Falei para ela que eu não fazia mais concertos. Ela insistiu, demorei horrores para fazer e ela pegou raiva. Isso. E você tenho certeza que você, quando fez o concerto, também fez ele com muita raiva, né? Isso, Mary, era pecado ter raiva. Engole esse choro. Quando uma criança ela tá fazendo birra, é uma forma dela colocar para fora a raiva que ela tá sentindo. Quando uma criança pega uma coisa e joga no chão com tudo, é a raiva dela sendo colocada para fora. Quando uma criança pega uma folha e rabisca a folha todinha, é um jeito dela colocar essa raiva para fora. Quando ela fala bem, que ela grita com a mãe, eu quero! Né, e faz qualquer coisa, é um jeito dela colocar essa raiva para fora. Só que o que que acontece com a criança quando a criança faz isso? Era tratada com todo carinho e respeito? Não. Se bobear, ela vem umas palmadas junto. E o que que ela aprende? Não posso demonstrar isso. Se chorar, o olho dói, a barata rói. Eu ficava desesperada. Ai, gente, a barata roeu o olho dói. Ai, é demais, né? Entendeu? Então a gente vai aprendendo, gente, que não posso expressar raiva. Só que a raiva, ela tá dentro da gente. Não tem como sumir com ela. Eu posso administrar a minha raiva. E para administrar, a gente precisa conhecer, saber onde que tá essa raiva dentro de mim e o que eu fiz com ela. Eu guardei? Eu expresso ela quando eu falo para todo mundo, eu falo que eu falo que eu quero mesmo.
Se você gostou, gostou. Se você não gostou, problema seu. Como que eu uso essa raiva, né? Agora, vocês sabiam que existem dois tipos de raiva? Existe uma raiva que a gente pode chamar de positiva e uma raiva que seja negativa. E a raiva, gente, ela é muito boa. A raiva, ela é muito boa. E quando eu aprendi que a raiva, como assim que a raiva é boa? Eu não podia nem falar que eu tava com raiva. E agora você me fala pra mim que a raiva é boa? A raiva é boa. Sabe qual que é a raiva boa? Vou falar da ruim primeiro. A ruim é aquela que resulta em frustração, que resulta em ressentimento. É aquela que você fica lá, ó. Falei sim, tô aqui, ó, pastando, fazendo essa roupa que eu não queria fazer. Ai, por que que eu não falei não para aquela minha tia? Ó, fiquei com mais raiva ainda, porque além de eu falar sim pra ela, eu tive que fazer aquela roupa com raiva. E agora, sabe o que que acontece? Ela nem olha na minha cara mais. Fiquei com mais raiva ainda. Então, a raiva que resulta em frustração e ressentimento, ela não é uma raiva boa. Agora, qual é uma raiva positiva? A raiva positiva é a raiva que nos ajuda a estabelecer limites. É quando a gente começa a colocar fronteiras saudáveis. E limite, gente, isso é muito importante para proteger. Olha essa frase. Limite é muito importante para proteger o que importa para nós. Uma relação da qual não se permite você poder expressar um não é difícil de sustentar, porque ela cobra um preço muito alto. Lembra lá da Ana? Constantemente ela estava lá, sim, 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 enquanto ela ignorava os seus verdadeiros desejos. E depois, gente, de priorizar várias e várias vezes a necessidade dos outros, a gente passa a não saber nem mais o que a gente quer. E isso a gente corre o risco de se perder de si mesma. Eu cheguei numa fase da minha vida que se perguntasse pra mim qual era a minha cor favorita, eu não sabia. Qual o seu prato favorito? Não sei. De todo mundo eu sabia. Porque cada um gostava de como gostava, mas o meu eu não sabia. Então é fundamental a gente aprender qual é o meu limite. O que que eu tolero? O que que eu aguento? O que que eu não quero? O que que eu aceito? O que que eu não aceito de jeito nenhum? Quais são os meus princípios? Quais são os meus valores? E a partir daí, entendeu que primeiro é você se conhecer, saber o que você quer, o que você não quer? Aí você comunica de maneira respeitosa. Aprender a entender o que está vivo aqui dentro de você. E aí depois sim, compartilhar com as pessoas com quem você convive, com quem você ama. É preciso primeiro reconhecer que você tem os seus limites. E aí, conforme você vai percebendo, poxa, eu tenho os meus limites, você também vai perceber que os outros também têm o deles. E que eles também têm o direito de estabelecer. É parte do processo. Então, dizer e ouvir um não, ele pode ser desagradável, sim. Porque a gente está falando da dificuldade de falar o não. Mas o quanto você também lida quando alguém fala não para você? Quando você quer muita coisa, a pessoa não. É desconfortável lidar com não. Só que é isso que eu queria que vocês gravassem. É responsabilidade de cada uma de nós lidar com esse desconforto. E entender o que está revelando esse desconforto sobre nós. Aonde que ele toca? Qual medo que ele me desperta? E depois cuidar de cada um desses. Isis, eu não entendi. Marisa, dá um exemplo da raiva boa, por favor. E é esse exemplo que eu tô dando, é de você começar a colocar limite. É a raiva que nos ajuda a colocar limite.
a colocar como se fosse uma fronteira, sabe? Ó, até aqui você pode chegar. Daqui para cá é meu espaço pessoal. E é a raiva, é essa qualidade, essa emoção que faz com que a gente coloque limites, estabeleça fronteiras. E esses limites, eles são desafiadores para a maioria de nós. Pode falar, Ingrid. Ela perguntando assim, a Mari colocou assim também, ó. Já usei a raiva para evoluir e mostrar para uma pessoa que me humilhou que eu seria capaz. Seria essa uma raiva boa ou não? Sim. Por quê? Porque a raiva fez ela fazer o quê? Porque ela falou aqui, ó, evoluir. Gente, quando a gente tá com raiva, vamos tirar a palavra raiva. Como é que o nosso corpo fica quando a gente tá assim? A gente fica fraquinho ou a gente fica forte? Dependendo do grau da raiva, fia, a gente vira o carro de ponta cabeça. A gente pula um muro que você fala assim, meu Deus, como eu dei conta de pular aquilo? Não sei, eu fiz. A adrenalina sobe. Isso, a força, não fala. Isso, Natália, a força do ódio, ela é incrível. É muita força. A questão é como eu estou usando essa força. Eu posso usar essa força para destruir, ou eu posso usar essa força para construir. Entende? Porque a raiva ela vai estar lá. É como eu estou fazendo uso dela. Eu posso usar essa força para me acabar, sabe quando? Quando eu fico remoendo tudo aquilo dentro de mim. Eu estou me autodestruindo. É através da raiva que a pressão sobe. Tá com pressão alta, bebê? Tem bastante raiva aí. Só que essa raiva tá aí dentro, ó. E tá te consumindo, acabando com a sua saúde. E o corpo ele vai mostrar. Através do quê? Das patologias, através das doenças. Então, observem. Como é falar não para alguém? O quanto desconfortável eu me sinto? Como é receber um não? Quão desconfortável eu sinto? Esse desconforto é seu. E você que precisa cuidar dele, olhar para ele. Muitas pessoas que não resolveram os seus traumas, de infância têm dificuldade em estabelecer esses limites pessoais. O que que é esses limites? Eles funcionam como fronteiras. Fronteira que ajuda as pessoas ao seu redor a entender o que você deseja, como que você quer ser tratada e o que não é aceitável para você. Eu vou trazer mais exemplos para vocês entenderem. Então, e muitas vezes é desafiador mesmo, viu, gente? Estabelecer esses limites. Porque ninguém gosta de decepcionar os outros. E muitas vezes alguém que é muito boa em estabelecer limite no trabalho, às vezes na vida pessoal não consegue. Ou em casa consegue falar não para todo mundo, mas aí chega lá no trabalho e não consegue. Agora, entenda uma coisa, gente. Estabelecer limite não é uma forma de afastar as pessoas, tá? Quando eu falo do limite, né? Ah, eu já vou separar todo mundo. Cada um vai pro seu canto. Não. Não é, é, afastar as pessoas, mas é mantê-las na sua vida sem comprometer a sua paz interior. Vou colocar limite pro meu marido, vou mandar ele embora. Não, gente, ele vai continuar convivendo com você. Deixa o coitadinho aí, deixa o menino aí perto de você. Não precisa mandar ele embora, não. Mas é você começar a colocar limites porque para que vocês dois possam viver, bem. Então não significa rejeitar as pessoas, mas desenvolver relacionamentos que sejam mais saudáveis, relacionamentos que sejam mais funcionais, sabe? Menos desgaste. Que a gente possa viver em paz, possa viver tranquilo. Eu posso falar, isso eu não quero hoje. E o outro tá bom. Vamos fazer amanhã? Isso é ter um relacionamento maduro. Então, por isso, a importância de se conhecer melhor. É, Camila, aí é um outro contexto, né? A Camila colocou assim: quando a gente tem uma mãe narcisista, como lidar? Eu tô me convencendo que o melhor é se afastar. É,
A gente precisa entender, assim, um pouquinho mais sobre o que é esse narcisismo, né? Que hoje está muito em moda também falar minha mãe é narcisista, minha mãe é narcisista. E até onde é isso? Agora, você como adulto, qual a parte da minha mãe que eu quero ficar comigo? Separar. A mãe não é só a narcisista, ela é um monte de coisas. E às vezes pô, às vezes a mãe é realmente uma narcisista. Até um pedacinho dela lá que é esse jeito, é eu e eu não quero saber do resto. Como eu lidar com essa mãe? Essa é a sua mãe. Como que eu posso aceitar minha mãe do jeito que ela é? E aí volta lá de novo, estabelecendo o meu limite para que eu possa conviver com ela sem comprometer a minha paz. Qual é a distância que eu preciso ter? Como que isso está afetando dentro de mim? Por que que me incomoda tanto a minha mãe ser desse jeito, do jeito que ela é? Então é uma autoanálise. Porque aí não é, entende, gente, assim, ó, não é sobre o outro, é sobre você em relação ao outro. Porque o outro é o outro do jeito que ele é. Mas como que eu posso lidar com esse outro do jeitinho que ele é, sem enlouquecer? Eu ficando em paz, eu ficando de boa. Por isso que é a importância, gente, da gente se conhecer melhor. Qual é as minhas crenças? Quais as crenças que eu tenho a respeito de mim mesma? Quem que eu sou? O que que eu mereço? Quais são os meus limites? Se eu não sei quais são os meus limites, não dá nem para respeitar o meu limite. Se eu não respeito o meu limite, quem que vai respeitar a criatura? Ninguém, porque não tem. Se a gente for olhar país tem fronteira, não tem? Todo país tem uma fronteira. E tem limites demarcados, não tem? Eles são visíveis? Não são visíveis. A gente só vê pelo mapa, mas no lugar você não sabe se está pisando aqui, se está pisando aqui, se está pisando na Argentina, se está pisando no Uruguai. Não sei. Então, muitas vezes, esses nossos limites, eles não são visíveis. Não é assim, eu vou morar nessa casa e você vai morar 100 quilômetros de distância de mim porque eu quero 100 quilômetros de distância de você. Não. Mas eles precisam existir e é preciso ter consciência de onde eles estão. Um ponto que eu achei aqui que a Carol perguntou também, e eu acho que é algo que muitas pessoas devem se perguntar também. E quando a gente estabelece realmente os limites, mas muitas pessoas se afastam, porque foi o que ela colocou aqui. E aí, como que a gente reage a isso? É interessante isso, né? Porque quando a gente fala de limite, existem formas da gente colocar limite. E eu vou trazer para vocês também. Primeira coisa é você saber qual é o seu limite. Quando você estabelece o seu limite, você tem o direito de reconhecer também que tem, né, o limite dos outros e assim. Por quê? Vamos colocar, vamos pensar aqui numa situação. Ah, tem uma situação. Eu estabeleci um limite, eu, Marisa, estabeleci um limite na minha vida. Olha, gente, isso eu quero e isso aqui eu não quero mais. Uma coisa que eu fazia muito, mas agora eu não quero mais. O que que aconteceu com uma pessoa que era muito próxima de mim? Ela esperneou, porque eu falei, não, não, eu não quero mais. Não vou fazer mais isso. Eu não era aquela igual a Ana, que fazia tudo. Aí eu vou lá, pego a Natália e faço tudo pela Natália. Tudo. Tudo que a Natália pede pra mim, eu vou lá e faço. Tô sempre disponível, tô sempre disposta. Aí eu aprendi, peraí, não, eu tenho que cuidar um pouquinho de mim. Deixa eu olhar pra mim. E aí eu vou lá e falo, e a Natália vem, né? Percebe que a Natália já tá acostumada? Quem que deu esse costume pra Natália? Fui eu. Eu acostumei a Natália de que sempre que ela precisar, eu tô aqui, disposta. Eu largo tudo a minha vida pra fazer pela Natália. Aí chegou um dia que a Natália chegou pra mim. Ai, Marisa, Maria, nananana. Eu falei assim, hoje não. Gente, o que que vocês acham que a Natália vai fazer? Ela vai ficar pé da vida comigo. Ela vai ficar com raiva. Como assim você não vai fazer? Você sempre fez.
E aí lá, a Natália vai ficar pensando: será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que ela não gosta mais de mim? O que será que aconteceu? Ah, mas também. E aí ela vai começar a procurar um monte de justificativa. Deve ser por causa da Cristiane. Ah, porque agora que ela arrumou amizade com a Cristiane, agora ela não quer mais olhar pra mim. E a cabeça vai virar um monte de coisa, gente. E sabe o que que a Natália vai fazer? Ela vai se afastar. Mas percebam que não é sobre mim, é sobre a necessidade dela. Ela tem a necessidade de ser atendida toda hora que ela quiser. É a dificuldade dela de ouvir um não. E aí, quem que vai ter que trabalhar sobre isso? A Natália. Mas ao mesmo tempo, eu, como Marisa, eu preciso saber, eu preciso entender qual é o que eu realmente quero. Eu quero a Natália perto de mim do jeito que ela é, de certa forma me sugando e tirando o tempo que eu precisaria para fazer as minhas coisas, ou eu quero ter com a Natália uma relação de troca. Isso aqui daria para aprofundar muito, tá, gente? É uma matéria para outra coisa, que é parte de dependência e codependência. É onde a Natália precisa de mim para suprir a necessidade dela e eu preciso da Natália para suprir a minha necessidade, que é de dar. Entendeu? A Natália quer receber e eu quero dar. Então, para uma suprir a necessidade dela, que é dependência e codependência, a gente fica nesse jogo. É um jogo que existe. Então, é uma matéria assim para um próximo encontro, mas só para vocês terem uma pitadinha. E qual que é o relacionamento saudável? É o relacionamento da saudável de que a gente vai para interdependência, onde nós duas podemos trocar, ter um relacionamento saudável é de troca, onde eu posso um dia precisar da Natália, a Natália me supre. A Natália precisa de mim, eu vou lá e supro. Então é uma troca. Então olhar para isso, essa pessoa que fugiu, e cada caso é um caso, tá? Essa pessoa né, que não quis mais falar comigo, que foi embora. Como é que eu tratava ela? O que fez ela sair? Qual era a necessidade dela que eu estava atendendo e agora eu não estou mais? E eu não estou mais por quê? Porque agora eu estou atendendo a minha? Tem como fazer a minha e a dela? Então, é coisas que precisam ser analisadas, tá? Quando a gente fala de limite, por exemplo, vamos citar alguns exemplos aqui que pediram, né, dessa parte da raiva. Vamos supor que você é um pouco introvertida e que você precisa de um espaço seu. Só que, gente, o seu marido, ele quer receber os amigos 3 vezes por semana. Se deixar, ele quer gente na casa todos os dias. Todo dia você chega do serviço, tem gente lá. Aí no outro dia você chega, tem gente lá. E você só queria ir para casa e ficar sozinho um pouquinho. Entende que você precisa estabelecer um limite aí? Ah, vamos fazer o contrário, né? Ah, eu gosto tanto de sair, gente, mas meu marido só quer ficar em casa. Eu gosto, gente, se eu pudesse sair, eu saia todo dia. Ia conversar com as amigas, eu ia jogar bola, eu ia fazer não sei o quê. Mas meu marido não gosta, só gosta de ficar dentro de casa. Precisa se estabelecer um limite aí. O limite interno de quanto seria saudável para o meu relacionamento eu poder sair sem tirar essa minha necessidade. Ah, eu queria que ele tivesse mais comigo nos encontros. Eu quero poder sair mais com as minhas amigas. O que que eu quero? Qual o limite que a gente pode estabelecer ali? Ah, ó, essa é demais. Eu fico estressadíssima quando os parentes chegam em casa sem avisar. Quando eu percebo, tá lá, um monte de gente tocando a campainha, batendo na porta. Ok. Gente, vocês têm o direito de pedir que eles liguem antes. Ai, gente, eu sinto falta da minha família. Ninguém me liga. Ninguém fala comigo. Se eu não for atrás, ninguém fala. Você já falou pra eles que você tem essa necessidade? Que você gostaria que eles, né, se importassem com você, mostrassem que se importassem com você ligando, fazendo alguma coisa? Então, qualquer que seja, como a Ingrid colocou assim, a comunicação. Qualquer que seja a sua necessidade, é importante você.
Se permitir explicar. Isso é você respeitar os seus próprios limites. Fala, Ingrid. Vou até chegar num parágrafo aqui que eu acho que combina bem com o que elas já falaram. Então, por exemplo, por que que eu acho, vai ser minha opinião própria aqui, por que que eu acho que muita gente tem esse medo de pedir? Justamente porque, como ela é uma pessoa que tem dificuldade de falar não, a partir do momento que você pede alguma coisa pra alguém, é como se você abrisse uma brecha ainda maior. Que aí eu acho que volta com aquele comentário: ai, agora eu vou ter que ser eternamente grata e tudo que a pessoa pediu eu também vou ter que aceitar, porque eu pedi uma coisa pra ela e ela aceitou fazer. Sabe? Então, eu acho que fica também essa questão. Tipo, eu não vou ficar pedindo muito, porque se eu pedir eu também vou ter que falar sim toda hora, sabe? Fica essa briguinha interna ali também. Vamos colocar isso em números, em coisas. Eu vou lá e peço para Beatriz R$ 50 emprestado. Aí a Beatriz vai lá e prontamente me. Aqui, Marisa, tô R$ 50 emprestado. Ah, Beatriz, sexta-feira eu te pago, tá bom? Beleza. Aí, sexta-feira, eu chego lá e pago R$ 50 para Beatriz. Gente, mas a Beatriz foi tão boazinha comigo. Ela me socorreu exatamente na hora que eu precisava. Aí, agora, toda sexta-feira, eu vou ter que ir lá dar R$ 50 para Beatriz. É assim que funciona? Se alguém achar que é assim que funciona, pode pedir dinheiro para mim que eu estou emprestando agora. Nesse momento, porque aí você pode ficar uma dívida eterna comigo que eu vou amar. Entendeu? Não tem problema, não. Entende? Não é porque uma pessoa fez alguma coisa. A Carol tá se matando de rir. É assim, gente. Não é porque a pessoa fez algo por você que a gratidão pode ser confundida como servidão. Ó, exatamente isso. Eu não gosto de pedir nada, pelo menos de ficar em dívida. Agora eu pergunto para vocês: quando vocês fazem algo por alguém, de volta aí na memória de vocês. Quando vocês fazem algo por alguém, vocês realmente ficam com a impressão de que essa pessoa ela tem que te pagar de volta? Uma mãe que faz as coisas para os filhos, ela realmente fica, ah, você vai me pagar. Você vai me pagar. Quando você encontra uma pessoa desconhecida na rua e que caiu um negócio dela, você foi lá, catou do chão e entregou na mão dela e ela foi embora. Na hora você faz, ah, agora você tá me devendo. É assim que você faz com a pessoa? Não, gente. Então, por que que tá na sua cabeça de que se alguém fizer alguma coisa por você, você tem que pagar ela? Percebe que é uma crença que você tem dentro de você? Porque se você não faz isso com os outros, por que que os outros têm que fazer com você? Ou vice-versa. Muitas vezes a gente dá e a gente nem faz conta do que deu. Mas se o outro me der, nem gosto, né? Porque aí, ó, vai. A dívida tá na sua cabeça, bebê, não tá na cabeça do outro, não. Lembra que eu falei lá, qual é a historinha que eu tô contando pra mim todo dia? E é dentro dessa história que eu vou transbordar na minha relação? E aí, muitas vezes, sabe o que eu faço? Eu também não quero nem dar e nem receber. Beleza. Só que esse nem dar e não receber é pra tudo, tá? E aí eu quero ter dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer dinheiro, eu quero ter minhas coisas. Não dá, porque eu fechei. Agora, sabe qual é uma. Então, pessoal, a gente fechar esse bloco, né? Respeitar os seus próprios limites, as outras pessoas também vão te respeitar. Quando você começar a fazer isso, pode ser que aconteça isso, né? Que acho que a Ana, alguém trouxe aí, né? As pessoas vão começar a não falar, ah, parece que todo mundo tá se afastando. Deixa se afastar. Porque quando ela se reaproximar de novo, ela vai se reaproximar respeitando os seus limites.
E por que que é importante, muito importante, essa parte de você começar a olhar para os seus limites e ver, ó, ixi, aqui não coloquei fronteira aqui não. Começa a colocar fronteira. Quando você faz isso, você amplia o seu espaço emocional, porque você passa a se proteger, tá? E aí você começa a estabelecer limites em você mesmo. Agora, gente, você sabe qual que é outra dificuldade maior ainda? E aí eu vou falar para vocês que não é nem estabelecer o limite, é sustentar esse não. Outra dificuldade que a gente enfrenta é sustentar o não. Sabe quem é expert? E aí, quem tiver criança em casa vai perceber como isso é, como a criança, ela nos ensina demais, gente. A criança ensina o quanto a gente está sustentando o não. Sabe quando a mãe fala para a criança, não, agora não. E a criança fica, mãe, não, não, não. Daqui a pouco você fala assim, tá bom, vai. Difícil sustentar o não às vezes, não é? E às vezes a gente faz isso com a vida. Manter firme esse limite exige coragem e lembrar de qual que o nosso valor não está em jogo. E, gente, isso é uma constante, sabe? É todo dia, é toda hora. Igual eu falei lá atrás, né? Impor limites não é uma forma de você rejeitar alguém ou banir essa pessoa da sua vida. É como se fosse uma linha que vai definir ali, ó. E essa linha, ela vai se enraizar. Lembra que eu falei que ela, né, até nas fronteiras elas não são aparentes? Ela vai se enraizar, sabe aonde? Lá no seu subconsciente. Por isso que é importante você reconhecer e entender as necessidades do seu relacionamento. Essa frase, ó, quem quiser anotar, é importante reconhecer e entender as necessidades do seu relacionamento. Por quê? Porque o relacionamento que eu tenho com a Ingrid é um. O que eu tenho com meu outro filho, Matheus, é outro. O que eu tenho com meu marido é outro. O que eu tenho com cada uma das clientes é um. Entende? Eu não trato a Ingrid da mesma forma que eu trato o meu marido, que eu não trato o Luiz, que tá lá, porque cada um é um relacionamento diferente. Então, para cada um, eu preciso reconhecer e entender quais as necessidades que eu tenho de relacionamento com a Ingrid. Qual é a necessidade que eu tenho com o Luiz? Qual é a necessidade que eu tenho com a Simone, que está aqui? Qual a necessidade que eu tenho com a Carolina, que está aqui? Porque para cada um é diferente. E limite, gente, eles não são egoístas e nem frios. Quando alguém perguntou lá, Marisa, mas como estabelecer isso, né? Ele não é nem egoísta e nem frio. Na verdade, assim, é extremamente oposto. É você de uma maneira firme, firmeza, mas ao mesmo tempo sendo gentil, carinhosa. É dessa forma que a gente coloca limite. Não é brava, não é brigando, não é, sabe? É assim e acabou. Agora é desse jeito. Não. A gente precisa de firmeza e não de brabeza, viu? Firmeza e não brabeza. E quando a gente começa a ficar confortável com nossos próprios limites, a gente também começa a notar e respeitar o limite dos outros. Tem um exemplo que eu acho que não vai dar nem tempo. Tem um exemplo de uma. Eu vou citar só um exemplo rapidinho aqui. De uma moça que veio, né, numa terapia. E qual que era a dificuldade dela? Ela sempre se deu muito bem com a sogra. Maravilhosamente bem com a sogra. Tava tudo na boa. Até ela engravidar e ter a bebê. Por quê? Quando ela teve a bebê, a sogra não saía mais da casa dela. Era 24 horas na casa dela. E a mãe, né, como mãe, não podia nem ser mãe, porque a sogra queria fazer tudo. E a sogra é super boazinha, achando que queria, que estava ajudando, né? Não, eu tô aqui ajudando, eu tô ajudando, tô feliz que eu tô. Ai, porque a minha netinha tá lá ajudando. Só que, o que que a mãe fazia? Só dava o peito. Porque ela não tinha o direito nem de fazer o resto. Porque a sogra, né, dava banho, a sogra queria ajudar, colocava para dormir, fazia tudo. Aí, na hora, entregava para.
E a mãe começou a ficar com raiva daquilo. Gente, eu quero ter minha filha, eu quero cuidar da minha filha, eu quero me ambientar, deixa eu, a bebê e meu marido, a gente poder se, né, ter esse espaço nosso, da gente usufruir dessa bebê, toda essa novidade. Aí sabe o que ela resolveu fazer, gente? Ela não conseguia falar não para a sogra. Falar assim, ó, chega, estabelecer esse limite, peraí. Você pode vir visitar a sua neta a hora que você quiser, mas deixa a gente cuidar dela. Deixa eu ser mãe. Deixa eu ser mãe. Ela não conseguia. Sabe o que ela falou? Marisa, eu resolvi me mudar. E aí a gente foi para 100 quilômetros de distância dela. Porque aí ela não ia vir todo dia, né? Beleza. Quando a gente tá com a mudança pronta, sabe o que ela chega com a notícia? Toda feliz da vida, que tinha achado uma casa aonde a gente ia morar e que agora ela ia estar mais perto ainda, porque ela ia ser nossa vizinha. Essa mulher muda e vai para e vai. E a sogra tá onde? Lá de novo, o tempo todo. E o filho não consegue falar nada, ela também não consegue, porque a gente vai desagradar ela, e agora o que que a gente vai fazer? E não tá dando conta. Ok. E a gente começou o processo de terapia. E com isso ela foi pegando, gente, ela foi entendendo quem ela era, quais eram os limites, porque ela não sabia quais eram os limites dela. Como que ela ia dar esse limite para a sogra se nem ela sabia quais eram os limites dela? Então ela foi, sabe? Compra uma passagem para Marte só, né? Ah, só se ela só quiser levar a bebê. Aí ela, quem sabe, né? Até um dia que ela realmente conseguiu falar com a sogra. Ela chegou na sogra e falou assim: olha. E aí, essa maneira firme, respeitosa e amorosa. Porque para a sogra, gente, na cabeça da sogra, ela estava fazendo tudo o que ela podia. Ela estava sendo a melhor vó, a melhor sogra, a melhor mãe, suprindo todas as necessidades deles. Só que não era exatamente o que eles queriam. Eles queriam espaço. E era o que ela menos dava. Então ela chegou nessa sogra e falou assim: olha, sogra, a gente sabe que você ama muito a gente. A gente é muito grato por tudo que você está fazendo para nós. Lá, 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 lá. Mas eu gostaria que fosse assim. Eu gostaria que você participasse de todos os momentos especiais com a nossa filha. Mas não todos os dias. A nossa casa vai estar sempre aberta para você. Só que não todos os dias. Porque esse dia eu preciso ficar sozinha. Eu preciso ficar sozinha com a minha filha. Eu preciso ficar sozinha com o meu marido. Então, às vezes, a gente vai precisar desenvolver algo dentro de nós para que esse limite, para que esse não, ele possa ser pronunciado de uma maneira firme. Porque senão, gente, tudo pode acontecer. E eu tenho certeza que vocês vão pensando na vida de vocês. Entende que não é só o não? Não é a palavra N-A-O-T-I-O. São situações que vão acontecendo na vida de vocês e que vai passando, vai passando, vai passando, mas parece que você não tem nem voz de falar nada. E quando você vê, já tá. Ih, agora lascou, não sei nem o que que eu faço mais com isso. E lembrar, sim, então, né, estabeleci esse limite. É bom estabelecer esse limite também, porque quando a gente, igual nesse caso, esse último caso que eu trouxe dela, né? Quando você estabelece limite saudável no seu relacionamento, você dá espaço para esse relacionamento florescer e crescer. Quando ela colocou esse limite, né, entre ela e a sogra, e peraí, vamos, né? Vamos pôr as porteiras aqui certinho. Esse relacionamento tem chance de crescer, de florescer. Do jeito que tava, o que que vocês acham que ia acontecer? Mais um pouquinho ela ia mandar, ó, sogra vai para o espaço, né? Manda ela para Marte, ela ia para Marte, o filho ia para Júpiter, entendeu? Ou você vai para Marte junto com a sua mãe, ou você vai para Júpiter, mas some daqui que eu também não quero você. E ia virar um caos, fora o que já estava acontecendo com ela. Então, estabelecer limite minimiza desconforto. E minimiza, gente. Lembra da Ana lá, que ela ficava frustrada porque achava que ninguém amava ela?
Minimiza também essa frustração que muitas vezes pode até ser silenciosa. Então, o que que limite faz? Né? A gente está trocando aqui o não por limites. Possibilita que você tenha relacionamento saudável, mais amoroso, relacionamento mais bem-sucedido. Então, se você estabeleceu esse limite, vai até o fim. É igual aquela história da família que eu fico, muita gente colocou aqui, né? Se você disse que eles precisam ligar antes de aparecer na sua casa, mas ainda assim eles chegarem sem avisar, você pode, ok, abrir a porta. Oi, gente, tudo bom? Só que hoje eu tô ocupada, vocês vão ter que vir um outro dia, tá bom? E quando vier de novo, liga antes para saber se tá tudo bem. Fecha a porta e vai fazer o que você tem que fazer. Eles vão reagir mal a princípio? Vai. Eles vão ficar bravos com vocês? Vão. Mas tudo bem. Lembra que são eles que vão ter que lidar com a reação deles. Isso não é a sua responsabilidade. Quando alguém fala não para você, não é você que tem que lidar com o seu não? Que você recebeu? Por que que eles não têm o direito de lidar com o não deles? Deixa o não com eles. A sua responsabilidade é comunicar os seus limites claramente. Lembra? De forma firme e de forma amorosa. E depois, gente, continuar cumprindo, mesmo que os outros não façam de começo. Mas cumpra com aquela sua determinação, aquilo, né? Mantenha esse não realmente sendo não. Porque quando você demonstra respeito pelos limites que você mesmo estabeleceu, as pessoas ao seu redor, elas vão acabar depois de um tempo, tá? Às vezes vai ser rápido e às vezes algumas vai demorar mais. Elas vão entender que elas precisam corresponder com esse respeito. Porque quando você estabelece um limite, não é porque você está sendo mal, é porque você está se respeitando. E todo mundo quer ter respeito. Todo mundo quer ser respeitado. Então, primeiro é você se respeitar daquilo que você quer e de como você quer. Muito bom. Muito bom mesmo. Gente, só para a gente finalizar aqui, então, vamos fazer o seguinte: a gente vai abrir um pouquinho para pergunta de vocês, ou para se vocês quiserem participar aqui ao vivo com a gente, tá? E para finalizar, assim, eu acho que o tema, eu acho que eu vou fazer como se fosse uma pergunta. Eu até coloquei aqui, ó. Como lidar com o não, principalmente em questão de trabalho agora? Então eu fui, me dediquei para uma cliente, fiz tudo que tinha que fazer e tudo mais, e ela não fechou um contrato, ou ela disse um não para mim. Como que lidar com isso? Lembra que para falar com a gente é só segurar a mãozinha assim, ó. Você segurar a mãozinha assim, a mãozinha vai subir, ó. Ó, igual aconteceu aqui comigo, tá bom? E aí, Marisa, no dia a dia do trabalho agora, eu tô costurando, tô tentando, né, falar aqui com os meus clientes e eu faço vários orçamentos, eu converso com uma noiva, a noiva veio aqui, ficou uma hora aqui, não consegui fechar o contrato, ela não me quis, digamos assim. Como lidar com Hum. essa frustração, com esse não que eu recebi? Ou às vezes não é nem um não, né? Às vezes a pessoa só some. Ela não tem nem tem um não, a gente não escuta. Você trouxe uma palavra bem interessante. Ela não me quis. A primeira coisa é saber diferenciar você do seu trabalho. Você é você. O seu trabalho é seu trabalho. A primeira coisa. Só de fazer isso, a gente já dá um alívio tão grande que vocês não têm ideia. E eu vou falar para vocês que, assim, para mim, essa diferença fez muito sentido. Por quê? Vocês ainda vendem um produto, né? A pessoa ainda vai pegar o produto, assim, ó. O que que eu vendo? Eu vendo o meu tempo. O meu trabalho é vender o meu tempo. E como separar meu tempo da Marisa? Para mim era tudo igual. Então, saber que a pessoa ela não quer, ela falou um não pro seu serviço, pro seu trabalho, e não para você. Opa, eu mantenho na minha integridade. Entendeu? Opa, peraí. Ali, ali, aqui, aqui. Ela não quer esse copo. Então, a primeira coisa é saber, é o copo ou sou eu? É o copo. Ok. Nossa, então, aí eu, percebe que eu consigo olhar de longe agora?
Ela não quis o copo. Ela veio, eu falei, mostrei o copo, mostrei todos os detalhes, mostrei que ó, até água dentro dele tinha, mas ela não quis o copo. Por que que ela não quis o copo? Talvez ela queria um copo branco e esse é transparente. Talvez ela queria uma taça de vinho e eu tô com uma de água. Então é identificar o que que trouxe esse não. E muitas vezes esse não veio por causa do preço. Ela não quis por quê? Ah, porque esse copo custa R$ 5.000. E ela queria pagar um. E aí é onde está o meu limite. Será que eu vou fazer por um só para poder agradar ela e conseguir? E aí depois, na hora que eu for embrulhar esse copo, eu vou ficar com raiva, porque eu vendi por um e ele era 5. Entende? É aí que a gente começa a estabelecer limite também. Não, gente. O mínimo que eu faço é esse. O que que eu posso fazer? É 5. Qual que é o meu mínimo? O meu mínimo é 4. Então, se você quiser, você pode pôr 4. Por um, não. Se eu estabeleço esse meu limite, eu não vou ficar triste. Eu não vou ficar com raiva, porque esse é meu limite. E eu, primeira, que tenho que respeitar esse meu limite. Então, se ela não falou não, tá tudo bem. Mas entende que é primeiro eu preciso. Qual que é o meu? Nem todo mundo vai falar sim pra você, pra tudo. Agora, vamos aprofundar mais um pouquinho? A pessoa veio e falou não. Esse não que essa pessoa falou pra mim, especificamente essa pessoa e da forma que ela falou pra mim, me lembra o que na minha vida? E se você for buscar, sabe quando você recebe aquele não e que aquele não dói? Às vezes você atendeu 3 clientes no dia, duas falaram não, mas uma, o não passou e beleza. Mas aquela outra, gente, me falou um não e eu tô aqui ruminando esse não. O que que esse não, essa pessoa, está representando na sua história? E se você for cutucar, né, e procurar, você vai perceber que às vezes esse não veio numa situação que você é como se estivesse repetindo alguma situação que aconteceu lá no passado. E que lá você não conseguiu digerir e aqui você também não está conseguindo digerir. Então é observar, é você perceber, eu escutei, como que esse não bateu aqui dentro? Qual é a reação que eu tive quando eu recebi esse não? E o autoconhecimento. Você ir se entendendo, né? O porquê que isso, por que que essa sensação está dentro de você? Deu para responder, Ingrid? Dá para Com aprofundar mais. certeza deu para responder. E agora, pro fim mesmo, qual que vai ser a tarefa que você vai passar para ela? Que tem que ter tarefinha. E aí? Muito bom. Eu vou passar para vocês algumas, algumas perguntas para vocês poderem refletir. E são um total de 16 perguntas. A Ingrid vai passar para vocês depois, tá? Para que vocês possam se aprofundar em si mesmas e identificar como está isso dentro de você. Para cada uma vai ser uma coisa. E vai ser interessante porque, para responder essas perguntas, vocês vão precisar de tempo. E não é qualquer tempo. Vocês vão precisar de um tempo de qualidade com vocês. É um momento de vocês ficarem vocês com vocês. Será que eu realmente tenho tempo para mim? Será que eu estou disposta realmente a cuidar de mim? Então, isso já vai trabalhar com vocês esse se acolher, esse se conhecer, esse, peraí,
Agora é meu momento. Agora é hora de eu olhar para mim. E se sentir dificuldade de olhar para você, muito bem-vinda. Esse desconforto é o primeiro passo. É muito fácil, gente, a gente olhar para o outro, a gente olhar para a vida, a gente olhar para fora. É mais difícil olhar para dentro. Porém, é o mais libertador que existe. É quando você começa a olhar para dentro, começa a se entender, começa a descobrir quais são os seus limites, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, o que você quer para sua vida. Tem muita menininha nova aqui, que é muito legal de ver essa turma nova, né? Desbravando nesse mundo da costura, nesse mundo do estilista. É muito legal poder ver. Mas eu vejo aqui também muitas que já são senhoras. Quanta coisa você não já passou na sua vida? Quanta coisa você só deixou a vida levar, né? Como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E eu fui vivendo, eu fui vivendo, eu fui vivendo. Quando que você vai parar para pensar no que você realmente quer da sua vida? Porque se muitas forem fazer a conta aqui, se a gente colocar, né? Vamos lá, que a gente vai viver até os 100 anos, muitas vai ver que tem menos tempo de vida do que já viveu. E o que que você quer fazer com a sua vida a partir de hoje? Quais são os sonhos que você deixou para lá e que você nem lembra mais? Quais coisas que você sempre quis fazer e que você não fez até hoje? E por que que você deixou de fazer? Porque tinha que trabalhar, porque tinha que cuidar de filho, porque tinha que cuidar dos pais, porque tinha. O quê? E você foi deixando, deixando, deixando e vai deixar até quando? Até o dia que morrer? Então, parar para pensar no que eu quero da minha vida hoje. O que que eu quero para mim? Você é aquela pessoa que ama ler, mas não pega um livro para ler? Você é uma pessoa que ama viajar, mas não viaja? Você é uma pessoa que ama ir para festa, mas não tem tempo de ir para festa? O que que você ama fazer, mas que você não faz? E a pergunta é quando? Até quando você vai ficar assim? Uma vez me perguntaram: você é uma pessoa que ama ler e não lê? E eu falei assim: gente, verdade. Aí sabe o que eu fiz? Hoje eu leio. E eu tenho até o meu cantinho especial para ler. Eu amo ler na rede. Então, quando eu tenho que ler, eu vou para ler, eu vou ler na rede. Quando eu quero pegar um livro que eu preciso fazer isso com o livro, aí não dá para fazer na rede. Aí eu tenho que estar aqui, sentadinha, anotando e marcando. Então, assim, o que que você quer fazer e que você não faz? É uma escritora que não escreve, né? Então, começa a refletir, o que que eu, nossa, eu amo. Tá fazendo? Quando que você vai começar a fazer? Quando que você vai se dar o direito de estabelecer o seu limite? Estabelecer a sua fronteira. Opa, dentro daqui eu vou fazer aquilo que eu quero, tá bom? E eu vou deixar umas perguntas lá para vocês trabalharem. Trabalharem bastante, né? Perceber o que vai atrapalhar, o que está atrapalhando vocês. É um mergulho, gente. É um mergulho dentro de vocês, tá? Qualquer coisa a Ingrid me colocou lá no grupo de vocês. Fiquem à vontade de fazer perguntas, tá? De colocar. Marisa, essa pergunta não deu certo. Isso aqui não sei. Eu vou estar ali dando suporte para vocês no que for possível, tá bom? Ó, última pergunta que colocaram aqui, essa é muito importante. Deixa Que eu ver. batom é esse que você tá usando? Que batom é esse? Ele não está aqui. Depois manda lá no grupo, então. Manda, essa pergunta foi boa. A Cíntia falou assim: Meu Deus, que triste, isso foi um tapa na minha cara. Tantas coisas que eu amo fazer e sempre deixo pra depois, e esse depois nunca chega por culpa minha. É exatamente isso, gente. E aí, a tarefa da Marisa você já tem. A minha tarefa vai ser o quê? Vocês não fizeram uma listinha do monte de hábito que vocês têm, do monte de coisa que vocês estão fazendo? Vocês vão escolher três pra riscar. É, se virem. Essa é a tarefa de vocês, da minha parte.
Três ali, vocês vão ter que riscar. Combinado? É difícil? É difícil. Mas se vocês não estão tendo tempo pra nada, alguma coisa aqui, ó, tá errada. Porque o certo é você ter tempo. Se você não tem, três vocês vão riscar. Ah, não, eu vi que na minha agenda tem o tempo, beleza, aí você não risca. Agora, se você virar pra mim e falar, ah, Ingrid, eu tô sem tempo, eu vou falar, ah, então, cadê as três tarefas que você riscou? Beleza? Então tá bom, porque a minha mãe é assim, ó, Lele. Não, Ai, ai. muito obrigada, Depois, viu, mãe? depois, Ingrid, eu não sei se você vai passar como que tá o seu coisa aí, mas aí eu tenho uma ferramenta bem interessante de um outro teste também para elas avaliarem o tempo, tá? Se Ah, fizer legal, sentido pode. para Manda lá você, no grupo pra nós. tá? Para que vocês possam avaliar como vocês estão utilizando o seu tempo. Além disso e mais, e um pouquinho mais profundo nisso. E aí, essa é bem legal. Só para vocês Legal. terem uma ideia. Às Bora vezes, tirar nossa foto? vamos. Então vamos, cadê? Vamos se arrumar, liguem as câmeras. Quem estava com câmera desligada? Cadê? Vamos lá bater nossa foto. Então vamos. Um, dois, três e. Valendo, hein? Pode ir? Eu vou até mudar a quantidade de visualização para ver se eu consigo deixar a telinha um pouquinho diferente. Deixa eu bater das duas telas, que deu duas telas de novo. Aí, X, dois, três e já. Aí. Pronto, gente. Nossa fotinho foi tirada. Pelo que eu vi, vocês não têm mais muitas dúvidas, né? Que não chegou mais nenhuma aqui. Tudo que precisar, podem mandar agora lá no WhatsApp pra gente. A gente não vai delongar mais, que sei que todo mundo aqui tem suas tarefas. Mas, não, da minha parte, foi muito bom ter vocês aqui. Muito bom essa aula da Marisa, ter a companhia de vocês. E agora eu deixo para ela finalizar aqui. Ai, gente, obrigada, viu? Obrigada pelos elogios. Obrigada pela acolhida de vocês. É muito bom sempre estar aqui junto com vocês. E só para finalizar, a gente deixar bem claro para vocês, né? Descobrir, comunicar os nossos limites de maneira respeitosa. É assim como aprender e compreender o que nascemos para ser e compartilhar com quem a gente vive. É um aprendizado contínuo, tá? Limites, eles não apenas protegem aquilo que importa para nós, mas eles também definem e sustentam o respeito por nós mesmas e pelos outros. Por isso que ele é tão importante. Assumir e sustentar um não requer coragem. Mas lembra, o seu valor ele não está em negociação. E demonstrar limites é lembrar disso, gente. É atravessar o medo de não ser aceita e se alinhar com o que realmente importa para vocês. Então, que vocês tenham uma excelente semana aí de aula, de matéria, um ótimo dia para vocês. E muito, muito obrigado, viu, pela acolhida de todas. E qualquer dúvida que tiverem depois, podem estar colocando lá no grupo que a gente vai, conversando um pouquinho mais, tá bom? Beijo, obrigado, Di, pela oportunidade. Beijo, gente. Até amanhã, hein? Amanhã eu quero todo mundo aqui de novo. Bora que a gente consegue. Dessa vez vocês têm até uma folguinha de domingo, ó. Uau! Tá vendo? Coitado. Tchau, beijo. Beijo, tchau, tchau.